que é magnífico nas Escrituras é que Deus não esconde as fraquezas de seus heróis. Por isso a Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós. Por quê? Porque num dado momento da sua vida, ele pensou que a vida dele não estava mais sob o controle de Deus, mas sob o controle de Jezabel. Todos nós corremos esse risco de tirar os olhos de Deus e colocar os nossos olhos numa pessoa, numa conjuntura política, numa conjuntura econômica, numa circunstância, numa situação. E toda vez que numa crise medonha você tira os olhos de Deus e põe os olhos em pessoas e põe os olhos nas circunstâncias, você também foge, você também teme, você acha que a vida já não faz mais sentido. É perder o foco. A mente dele está confusa. Ele tinha provas de que Deus livra, ele tinha provas de que Deus salva, ele tinha provas de que Deus protege, ele tinha evidências de que Deus não o deixaria na mão. Mas num dado momento ele perdeu isso. E ele temeu. E ele fugiu. Meus irmãos, o medo é mais do que um sentimento, o medo é um espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu espírito de medo. O medo congela o sangue em nossas veias. O medo paralisa os nossos movimentos. O medo embaça os nossos olhos. O medo enfraquece a nossa fé. O medo nos impede de crer, de confiar. É por isso que a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Talvez você está aqui hoje, está assaltado pelo medo. Medo do que vai acontecer com o Brasil. Medo do que vai acontecer no futuro. Medo que vai acontecer com a sua família, medo que vai acontecer com a sua empresa, medo que vai acontecer com seus negócios, medo que vai acontecer com seus filhos, medo que vai acontecer no seu futuro. E o medo nos angustia e nos oprime. Entenda uma coisa, a sua vida está nas mãos do Deus vivo. A sua vida está sob proteção do Deus vivo. Quem tem o comando e o controle da sua história não são os poderosos deste século, é o Deus Todo-Poderoso. É por isso que a ordem mais repetida na Bíblia é: não temas, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo.